meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé e a todos que visitam o nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos para mais uma aula de atualidades envolvendo filosofia e sociologia no nosso curso preparatório para a prova do Enem. Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre sociologia e onde já estaremos discutindo as questões chamadas questões transversais ou questões da atualidade, que é um trabalho que nós fazemos no auxílio à elaboração, inclusive, da redação com ideias fundamentadas na sociologia e na filosofia. Nossa primeira função será definir o que seria sociologia. A palavra que estamos apresentando aqui no slide ao meu lado, em latim, significa sociologia. É muito importante que a gente costume a entender a palavra pela raiz dela, pelo significado dela, não simplesmente pelo hábito de reproduzir a palavra. E a palavra sociologia, ela é dividida assim em duas partes. Ela pode ser entendida como uma primeira parte, sócios, do latim sócio, companheiro, que também é vida em sociedade, e a segunda parte, logia, vem da palavra grega logos, que significa o estudo. Então seria o estudo da associação, o estudo de viver em grupos sociais. Seria essa lógica filosófica de entender essa vida em grupo, compreender e tentar melhorar as relações dessa convivência. Então, sociologia seria o estudo da associação ou a ciência da sociedade, o compreender essa sociedade. A seguir, nós vamos ver que a sociologia tem temas, tem teorias, tem conceitos, tem métodos. Então, esse contexto, esse conjunto de características faz da sociologia uma ciência, porque ela vai ter um método explicativo, analítico, compreensivo, vai discutir até que se chegue a uma conclusão. Então vamos lá, por parte. Os temas são temas que estão presentes na humanidade desde que o humano é humano. Por exemplo, a violência. A violência, desde a época da idade do que o homem vivia na antiguidade, na pré-história, ela está presente na vida do homem. E em todas as religiões, nós vemos que o começo da vida do homem é discutido a partir de uma violência, de uma transformação violenta. Não podemos esquecer que a palavra violência aí não significa agressão. Isso vai significar uma ruptura fora de padrões de modo estabelecidos. Pobreza. A pobreza também está há muito tempo inserida no contexto da vida humana e também ela causa muitos dos problemas sociais já há bastante tempo e que são problemas que nós não criamos e que temos inclusive que conviver com ele. Por exemplo, assaltos. Os assaltos hoje são resultados de uma situação lá no início da sociedade que criou divergências entre aqueles que queriam conquistar alguma coisa e usavam métodos violentos e aqueles que tinham essa coisa e esses se chocavam. Então, na leitura da sociologia, na leitura da filosofia, a violência é uma consequência do que nós de um princípio não muito bem elaborado, de diferenças sociais que vão estar presentes nos nossos dias de hoje. A religião é aquela forma de orientar, de tentar equacionar algumas das questões também da violência, também da pobreza na sociedade hoje em dia. E a sexualidade, que é uma questão hoje que está muito latente nos dias de hoje com relação a se respeitar ou não se respeitar, dar direito ou não dar direito àqueles que fazem opções sexuais diferentes. Então, esses são alguns dos temas, e que concluindo tem a educação. As teorias são modelos explicativos da realidade que nós vamos discutir aí, então eu não vou me ater muito.
tá bom? Nós vemos o funcionalismo, como funciona, né, a teoria de como funciona a sociedade, as relações sociais. Tem o marxismo, que nós já falamos numa outra aula e vamos voltar a falar aqui. Né? A ação social, como deve agir essa sociedade. O interacionismo, como interagir. O problema do outro não é meu problema. Ou o problema do outro também é meu problema, é o problema da sociedade. E o simbólico, os símbolos que a sociedade apresenta para a gente entender que símbolos são esses. Por exemplo, a escravidão, há grupos que dizem, não, a escravidão, o trabalho escravo não foi nenhum tão ruim, não foi maléfico, e tem outros que entendem que a sociedade escravocrata deixou marcas pelo mundo afora. Retiraram uma média, esse número varia, né, de pesquisador para pesquisador, retirar 5 milhões de pessoas da África e transportá-las involuntariamente para a América, né, foi uma violência, já é uma violência que a gente precisa entender, e esse é um símbolo. A escravidão é um símbolo que vai gerar o racismo, que é outro símbolo, que é uma outra questão da sociedade. Os conceitos são o que nós chamamos de uma linguagem da teoria. Né? Fato social, burguesia, racionalização, tipo de... são tipos de conceito que a gente precisa entender para compreender como funciona essa sociedade. Métodos de pesquisa são a gente, para poder entender a sociedade, tem que ouvir essa sociedade. Então, entrevista, questionário, observação, a história de vida, a experiência, tudo isso faz parte dessa sociedade. Quando nós olhamos essa imagem, ela é bem simbólica para todos nós. Nós já temos, quando olhamos para essa imagem aqui nesse slide, nós já temos uma série de informações, uma série de questionamentos. Por que tanta gente nesse espaço? É um espaço comercial? É um espaço de lazer? Que lugar é esse? Tudo isso são questões que envolvem a sociedade. São perguntas sobre a sociedade que a sociologia vai nos ajudar a responder. E para nós que estamos nos preparando, né, os alunos do pré-vestibular social da Prefeitura de Macaé, que estamos nos preparando para o Enem, a primeira pergunta é a gente entender como é que surge a sociologia. Porque em que momento ela surge? O que ela começa, em primeiro lugar, a discutir? Bom, as transformações na sociedade europeia entre o século XVIII e o século XIX marcam o nosso dia a dia, inclusive hoje. As questões que nós precisamos resolver são, a maioria delas, surgidas nesse momento. Então, esse período do século XVIII e XIX, ele é um divisor de águas entre o que nós nos tornamos. Né? Então, diz aí, são momentos finais da desagregação da sociedade feudal e consolidação da sociedade capitalista, que é nossa contemporânea. Então, aí, as nossas questões, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos entender sobre a nossa vida cotidiana, estão presentes nos fatos que acontecem aí. Nós vamos ver que no século XVIII vamos acontecer um evento chamado de Revolução Francesa, que começa em 1789, finalzinho do século XVIII. E essa Revolução Francesa marca um processo de instabilidade política e econômica que vai gerar uma série de problemas sociais. Na minha aula de História de Revolução Francesa, também para nós do pré-vestibular, eu vou falar melhor da Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa é o primeiro movimento marcante e vitorioso que a burguesia organiza e lança para tirar o poder da nobreza e das chamadas classes tradicionais da Idade Média. E aí por isso é tida como uma revolução, porque vai se reestruturar toda a sociedade. Só que essa reestruturação vai gerar problemas, porque a burguesia, quando chega ao poder, ela quer o controle total e eles são na busca do controle dos meios de produção para cada vez enriquecer mais, que é o princípio fundamental, né, da sua filosofia de vida, que é o lucro.
Então, eles precisam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais obter o lucro. E aí, com isso, ela vai manter todas as outras classes sociais à parte, marginalizadas. O que vai gerar uma luta entre as classes, que é o que o marxismo que nós falamos já numa outra aula, numa outra videoaula, já tocamos aqui também. O marxismo discute a filosofia de Marx, a filosofia marxista discute essa questão desse homem, dessa nova sociedade. Vamos ver que a Revolução Industrial e o crescimento da população nos centros urbanos vai aumentar a pobreza, vai gerar uma série de depressões. As pessoas que estavam naquele momento acostumadas a um modelo de vida não submetido aos patrões, não submetido ao trabalho cotidiano, que produziam tudo para o seu sustento, para a sua sobrevivência, essas pessoas vão ter um choque de ideias, um choque de comportamento entre o comportamento dele, que ele vivia, e o novo comportamento. E isso faz com que as pessoas entrem em depressão, que as pessoas se suicidem. Tudo isso é discutido pela sociologia a partir desse momento, a partir desse instante. Então, é aí, nesse contexto, que surge a sociologia. Vamos ver a ascensão de um racionalismo e do empirismo, ou seja, a razão, o experimento, tudo isso que são coisas que a burguesia busca para melhorar a sua produção, né, para organizar a sua produção. Todas essas coisas agora vão gerar também questões sociais que precisam de razão, precisam de estudos. Por isso surge a sociologia. E vamos ver que o homem passa a não ser mais o centro, né? O capitalismo é que passa a ser o centro da sociedade. Então é nesse contexto que surge a sociologia. Nós temos aqui nesse slide duas imagens que são interessantes. Se nós olharmos os garotos maltrapilhos, muito jovens, que trabalham, que são empregados na Revolução Industrial, ganhando a metade do salário dos adultos e trabalhando 4 horas a mais, segundo alguns registros na Inglaterra, nós vamos ver a Revolução Industrial como uma coisa horrorosa. Vamos nos identificar imediatamente com a filosofia marxista que questionou isso aí, que foi buscar, né, tanto Marx como Engels, como outros filósofos foram buscar e sociólogos foram buscar criticar esse comportamento, que as crianças não deveriam ser exploradas com um salário menor. Então é uma questão crítica, uma questão de violência, se a gente assim puder identificar. Mas quando a gente olha do outro lado, o slide ao lado, que vemos as mulheres trabalhando, pessoas adultas, produzindo veículos automotores, aí no começo, finalzinho do século XIX, início do século XX, nós vamos ver que as mulheres ganharam espaço. Apesar de também serem exploradas, com um salário menor, essas questões todas que a gente vai discutir na sociologia, nos chamados temas transversais, mas o ambiente é diferente. Né? São questões de a própria introdução da mulher no mercado de trabalho. Passamos a ver com outros olhos. Né, com os olhos de alguns dos filósofos que se identificam com a ideia de que o trabalhismo foi a Revolução Social introduziu, a Revolução Industrial, desculpa, introduziu o modelo trabalhista que vai inserir a mulher no mercado de trabalho. Então são visões da sociedade, nós falamos no começo, o estudo da sociedade, que a gente precisa ter para poder termos as nossas conclusões. Possamos mudar ou consertar ou transformar melhorar esse modo de vida, né? Diminuir as desigualdades. Muitos dos filósofos, dos sociólogos, Marx e Engels discutiam muito que a sociedade só vai melhorar quando nós diminuirmos a distância entre os maravilhosamente ricos e os terrivelmente miseráveis. Essa a ideia do socialismo é diminuir essa distância, pegar a riqueza que está concentrada na mão de uma minoria e dividir, ou melhor dividir.
não é tirar a riqueza de ninguém, não é tirar os direitos econômicos de ninguém, não é pegar o bem de ninguém e dividir com os pobres. Não, é apenas diminuir a distância entre os maravilhosamente ricos e os terrivelmente miseráveis. Essa é a questão do socialismo, que busca esse estudo da sociedade, né, por esse prisma de análise, de crítica do modelo capitalista. Então, nós precisamos, para mudar isso, para discutir isso, para a gente ter fundamento para escrever, para falar sobre isso, nós precisamos analisar, entender e pesquisar a estrutura social e a estruturação social. Né? A estrutura social o que a sociedade faz de nós. Nós temos preconceitos quando chegamos à idade adulta? Sim. Costuma-se afirmar que todos nós temos preconceitos. Eu, inclusive, do ponto de vista filosófico, entendo que essa é uma verdade. Por quê? Porque nós passamos, até a idade adulta, nós passamos por uma formação de ideias, de conceitos pela família, pela igreja, pela escola, pelos vizinhos, pelos grupos sociais que nós convivemos. Agora, como você utiliza esses conceitos, né, se você se identifica mais com os conceitos nocivos à sociedade, aí é uma outra questão. Mas todos nós chegamos à idade adulta com conceitos formados, senão chegaremos sem ideias, né, sem pensamentos definidos. Então, o que a sociedade faz de nós? Ela cria padrões, né, de classe social. Eu sou o professor, o outro é aluno, eu sou negro, o outro é branco. Isso não nos faz diferentes. Deveríamos pensar assim, mas uma maioria acha que não. Um determinado grupo, corrigindo, não a maioria, um determinado grupo acha que durante muito tempo, inclusive, se defendeu isso de forma teórica, através da ciência, que as pessoas brancas europeias eram mais inteligentes, eram superiores aos negros, que não se desenvolviam. Esse tipo de preconceito, ele é nocivo à sociedade, porque não só separa grupos, mas discrimina, coloca eles em posições de inferioridade, e seria utilizado esse conceito para justificar essa inferioridade, o que não é verdade. Então, classe social, religião, crença, costume, tudo isso a sociedade faz de nós. Nós temos hoje em dia uma discussão muito contundente com relação à questão da religião. A religião, a boa é a minha. A dos outros não presta. A tal religião só trabalha com feitiçaria. A tal religião só trabalha para fazer o mal. A tal religião só torturou a sociedade durante todo ao longo da história. Só fez mal para outros grupos. Só submeteu. Então, essa questão a gente precisa entender e precisa aceitar que são padrões colocados para nós que fazem parte da estrutura social. Tá bom? Estruturação. O que fazemos nós mesmos? O que nós fazemos na sociedade? O que nós construímos? Né? Essas coisas que nós fazemos de superar as diferenças, de acabar com as discriminações, é a chamada ação social. É a sua escolha individual. É a convivência com as diferenças. Né? São as atitudes que nós tomamos. Olhando essas imagens aí, nós podemos analisar que nós temos grupos sociais, brancos, negros, pobres, religiões diferentes, né? São pessoas, são imagens que passam para nós informações sobre a sociedade. Nós temos uma família branca, né, que tem apresenta aí uma certa estrutura, um certo padrão. Temos uma família negra que também tem uma certa estrutura, um certo padrão, e temos um grupo de crianças miseráveis. Na estruturação da sociedade, naquilo que nós fazemos com a sociedade, é isso aí que nós fazemos. Essas diferenças, né, nós impomos a essas crianças miseráveis
padrões, nós tiramos deles o direito de ter padrões conforme as outras famílias. Nós temos a seguir uma religião de matriz africana, uma imagem que demonstra essa religião de matriz africana com caracteres, uma imagem que demonstra a questão do cristianismo e uma imagem que demonstra uma religião islâmica, que representa, nos remete à religião islâmica. E daí? Qual é a diferença? Por que não podemos respeitar a religião do outro? Então, se nós tornamos a sociedade violenta, somos nós que fazemos isso quando não entendemos a estrutura e a estruturação da sociedade. E, já finalizando, nós precisamos entender, tá, e o que eu preciso fazer para mudar? O que é sociologia? Entendendo essas relações da sociedade, como ela vai mudar a minha vida? Como ela vai transformar o meu grupo, a minha vivência? Então, na prática, como eu disse, mostra a imagem aqui ao meu lado, na prática, a sociologia vai nos dar consciência das diferenças sociais, com as quais nós podemos viver, conviver de forma harmônica e tranquila. Nós vamos ver nas próximas aulas de sociologia que não há resposta absoluta na sociologia para se resolver os problemas da sociedade. Não é como as ciências exatas, que você sempre chega a um resultado final, está tudo resolvido. A vida em sociedade, a vida humana vai ser sempre esse conflito político, esse conflito de relações, esse conflito de negociar, essa arte de negociar, sempre alguém buscando melhorias e mudanças. Então, na sociologia, nós não vamos entender, assim como na filosofia, nós não vamos encontrar uma resposta para resolver, pronto, acabou, entramos no paraíso. Não, porque estamos lidando com gente, com pessoas, e pessoas que pensam diferente. Então, nós podemos, avaliar, está aqui do meu lado, avaliar os efeitos das políticas, se são benéficas ou se são maléficas. Se a política do meu governo, do governo do meu país, do governo do meu estado, do governo da minha cidade, está produzindo ações sociais de melhoria, de mudanças, né? Porque o caminho não adianta, né? Até aqueles que não se identificam muito com a democracia entendem que o caminho das mudanças na política que podem transformar os momentos ruins. Então, eu, por exemplo, acredito que a mudança tem de ser pela via democrática. A imposição ditatorial não trará nenhum bem para a sociedade. Pelo menos essa é a minha posição enquanto cientista social, né? Enquanto aquele que pensa os problemas da sociedade desde os seus fundamentos. O autoesclarecimento, esse autoesclarecimento que eu consigo produzir, ele tem que começar aqui, comigo, né? Que eu preciso observar, preciso analisar. Eu não posso colocar os meus interesses acima dos interesses da sociedade. Daí, o resultado vai ser uma série de pesquisas, está aqui no slide, está aí no vídeo aí, pesquisas sobre problemas sociais, sobre questões de mercado, né, de oferta, de procura, de trabalho e do comportamento coletivo. Nós vemos aqui as crianças que convivem harmoniosamente, apesar das suas diferenças étnicas. Crianças que ainda, apesar de já terem conceitos, estarem sendo estruturados conceitos, né, familiares, né, nas suas vidas, nas suas cabeças, nas suas memórias, eles convivem harmoniosamente, independente das diferenças étnicas. Né? E aí temos uma questão numa charge que mostra pra gente, muito interessantemente, essa é uma questão, né, uma charge que pode inclusive aparecer aí na prova do Enem. Os meus alunos comecem a pensar aí, a escrever sobre esse tema que nós estamos discutindo, que diz que tatuagem legal você tem, isso em outros países. Aí ele, obrigado, pô, legal, eu tenho tatuagem. Já no Japão,
Quando alguém tem uma tatuagem, você desculpa, você não pode entrar. Ele fala, mas por que eu não posso entrar? No Japão acredita-se que as pessoas tatuadas são da Yakuza. São modelos, são preconceitos e são conceitos sociais. Eu vou criticar? Eu vou dizer que está errado ou que está certo? Não. Eu apenas tenho que entender para conviver harmoniosamente com essas diferenças. Essa é a sociologia, que a partir de agora nós estaremos estudando os vários temas a partir, né, dos sociólogos que a gente vai apresentando aí no mundo e no Brasil, que nós temos excelentes sociólogos que discutem nossas questões, né, nossas questões sociais no Brasil. Até uma próxima aula em que nos encontramos.